Hoje eu quero te falar de uma técnica incrível, a técnica do dedo batido, uma técnica que faz com que você desenvolva a hipervelocidade. E o melhor de tudo, não é uma técnica difícil de ser aplicada. Tudo que você tem que fazer é compreender o princípio dessa técnica. E não é mágica, é técnica de verdade. Olha só, se você chegou agora no canal, hoje eu vou abrir a tua mente, vou fazer você entender como destravar os dedos e como é que eu aplico essa técnica que me dá uma agilidade realmente excelente para que eu consiga desenvolver músicas muito fluidas. Bom, então se você chegou agora no canal, já se inscreve no canal, deixa o like para que eu saiba que você está gostando de fato das aulas que eu estou trazendo aqui para o canal. Afinal de contas, não é fácil trazer essas aulas para vocês e o like é uma forma de vocês colaborarem com esse trabalho, é uma forma de vocês demonstrarem gratidão pelo carinho que eu tenho com vocês, ensinando técnicas que funcionam de fato. Bem, então agora que você já deixou o like, que você já se inscreveu, e outro detalhe, clica no sininho para você receber o aviso sempre que eu colocar aula nova aqui no canal. Do contrário, você não vai ficar sabendo. Então, vou te explicar sobre a técnica do dedo batido. Como é que ela funciona? Como é que eu desenvolvo essa agilidade? A verdade é que muitas coisas que eu toco, eu não tenho tempo de olhar para cada um dos dedos. Eu tenho que desenvolver um padrão técnico para que eu consiga ter agilidade de fato. E olha só, qual é o grande problema do iniciante? O problema principal é que o iniciante tem que olhar para os dedos, tem que procurar cada uma das notas e isso é de fato um problema. E com a técnica do dedo batido eu consegui desenvolver uma agilidade muito superior. Como é que funciona? Vou explicar para você. Olha só, vamos imaginar que eu fiz aqui o acorde de Dó e depois coloquei a oitava. Então aqui eu tenho o acorde mais a oitava. Quando eu vou, por exemplo, fazer algo com essa mão, eu simplesmente encosto o polegar. Como é que eu faço isso? Parece algo difícil, mas você vai ver que não é. Na verdade, é uma estratégia para que eu consiga enxergar onde está cada um dos dedos, não com os olhos, mas enxergar com a própria mão. Só para você entender o princípio, se você sabe dirigir, você sabe que com o tempo você está dirigindo e troca as marchas automaticamente, pelo som do carro simplesmente, não é mesmo? Aqui, o princípio é o mesmo. O que você tem que fazer é sentir o que está fazendo, mas essa batidinha aqui com o polegar faz uma diferença enorme. Muitas coisas que eu toco, o que eu faço é simplesmente calcular a distância entre os dedos. E quando eu tenho que alternar entre as mãos, eu costumo tocar um polegar no outro. Olha só, como é que você pode praticar isso? Você vai fazer o acorde Dó, uma tecla de cada vez, e tocar a oitava. Daí você vai levar o polegar assim dobradinho e vai encostar nesse aqui. Daí você vai tocar Mi, Sol, Dó. Novamente, Dó, Mi, Sol, Dó. E daí já curvo, jogo a mão para cá, Mi, Sol, Dó. Para que serve esse tipo de treinamento? Para que eu com o tempo consiga sentir uma mão em relação à outra. Uma coisa que a gente costuma fazer com o tempo, com o passar dos anos e com a experiência, é a gente acostumar a medir a distância entre as teclas, sentir na verdade a distância. Como é que eu faço para sentir a distância? Olha só, por exemplo, aqui eu tenho Dó, Mi, Sol. Quando eu faço Dó, Mi, Sol, eu crio um padrão de distância entre os dedos. Por exemplo, Dó, Mi, eu mantenho sempre assim. Agora, se eu quiser, por exemplo, Mi, Sol, que é o mesmo intervalo, eu simplesmente mantenho a mesma distância. Isso porque os meus dedos se acostumaram com essa distância, a dar a mesma distância para quando eu quero tocar o que a gente chama de terça. Ou seja, eu estou no Dó, vou para o Mi, eu tenho uma terça. Por quê? Ficou uma tecla no meio, olha só. 1, 2, 3. Quando eu quero Mi, Sol, eu venho para cá. Quando eu quero Sol, Si, a distância é sempre igual. Então a minha mão se acostumou a dar a distância por igual entre os dedos. E daí quando eu toco com as duas mãos, eu costumo usar muito esse lick aqui, ó, principalmente no final de músicas. Por exemplo, vou tocar aqui um trecho musical só para demonstrar para você a aplicação prática. Agora eu vou terminar a música. Viu que legal que fica? E como é que eu fiz essa finalização? Eu toquei Dó, Mi, Sol, Dó. Eu venho para cá com a mão, bato o dedo, Mi, Sol, Dó. E daí eu já posiciono essa outra mão aqui, tocando o polegar aqui na outra mão. Então faço isso daqui, ó. Dó, Mi, Sol, Dó, Mi, Sol, Dó, e já vou posicionando a outra mão para repetir a mesma sequência. Dó,
Mi, Sol, Dó, Mi, Sol, Dó. E isso, claro, depois que eu pratico bastante, eu começo a adquirir velocidade. E sabe como é que eu descobri que eu batia um polegar no outro? Como é que eu descobri que eu sobrepunha uma mão em relação à outra para sentir a distância? Com a prática. Tudo que eu fiz foi iniciar a prática. E com o tempo, à medida em que eu fui evoluindo em questão de velocidade, eu fui sentindo que eu encostava um dedo no outro, que um dedo costumava ficar sobreposto sobre a mão. Então eu comecei a identificar que existia um padrão de movimento. E esse padrão de movimento é o que você tem que desenvolver ao longo do tempo. Bom, vamos para um exercício prático então. Olha só, você vai fazer assim, ó. Dó, Mi, Sol, Dó. Bateu o polegar, Mi, Sol, e daí já vai posicionando essa mão aqui em cima da outra, antes de tocar o Dó final. Por quê? Porque enquanto essa mão está tocando, a outra já pode vir se posicionando aqui, para quando eu encerrar aqui o Dó, eu fazer a mesma sequência. Dó, Mi, Sol, Dó, bato o polegar, Mi, Sol, Dó. Vamos agora, desde aqui o início, a parte mais grave, toda a sequência para você observar. Dó, Mi, Sol, Dó, Mi, Sol, Dó. Dó, Mi, Sol, Dó, Mi, Sol, Dó, Dó, Mi, Sol, Dó, Mi, Sol, Dó. Bem, aqui como eu estou fazendo bem lento, na verdade eu não dependo tanto do polegar bater, mas quando eu faço isso rápido, eu preciso dessa noção, preciso da noção espacial, ou seja, da noção de espaço entre as notas. Imagina eu tocar algo rápido, por exemplo, não dá tempo de olhar para cada uma das teclas, então eu preciso ter a noção de espaço entre as notas. Professor, isso ficou muito difícil para mim. Não se preocupa, eu vou te passar um exercício mais tranquilo, mais fácil, para você desenvolver a noção espacial, tá bem? Então vamos fazer um exercício aqui usando a oitava. Fiz a oitava de Dó, ou seja, pressionei a tecla Dó no polegar e a tecla Dó no dedo mínimo. Essa daqui é a primeira noção espacial que você precisa ter no teclado. Como é que você vai fazer esse treinamento? Fiz a oitava de Dó, mantenha esse distanciamento. Cuide para não manter a mão endurecida, enrijecida, tá? Embora que no início, muito iniciante faz isso, comete esse erro, digamos, porém, algo com o tempo você vai aprendendo a relaxar a mão, então vai se tornando um movimento natural. Então você faz a oitava de Dó, e daí vai treinando, mudando as oitavas assim, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. E daí vem retornando. Algumas pessoas têm a mão pequena e daí tem a dificuldade em fazer esse tipo de coisa. Mas tudo é prática. A minha mão é uma mão pequena. E eu sempre tive problemas, dificuldades no começo, né, com relação a essa questão. Mas com o passar do tempo, de tanto praticar, os dedos foram se esticando. Então hoje isso daqui é um movimento natural para mim. Bom, depois que você praticar a oitava, você pode fazer o seguinte. Faça o acorde de Dó, por exemplo, e faça a oitava com o dedo mínimo. Daí você vai praticar assim. Pode botar inclusive aqui nessa região que fica um pouquinho mais aberto o braço, não fica torta a mão, então aqui vai ficar um pouco mais confortável. E daí você vai praticar isso que nós chamamos de arpejo. Isso também vai dar uma noção espacial bem legal para você. Você vai fazer assim: Dó, Mi, Sol, Dó, Sol, Mi, Dó. E daí segue repetindo, Dó, Mi, Sol, Dó, Sol, Mi, Dó. No início você vai começar bem devagarinho, não se preocupe com a velocidade, porém procure manter o tempo sempre por igual. O que eu quero dizer com isso? Não fazer assim, por exemplo, Dó, Mi, Sol, Dó, Sol, Mi, Dó. Não, tem que fazer então Dó, Mi, Sol, Dó, Sol, Mi, Dó. Como se fosse um ponteiro de um relógio. De tempo em tempo a gente alterna a nota aqui. Depois que você tiver bastante prática, aí sim você vai acelerando, porém mantendo sempre o mesmo tempo assim. Dó, Mi, Sol, Mi, Dó, Mi, Sol, Dó. Até que você vá aumentando essa velocidade. Até que fique algo fluido, algo que você consiga fazer com facilidade. Bem, aqui nesse caso, quando eu atinjo essa velocidade, eu já costumo usar o movimento aqui do punho. Então eu faço esse movimento aqui que me auxilia para que eu chegue aqui no Dó, olha só. E o cotovelo, ele se movimenta também. Eu vou levantar um pouquinho aqui só para você observar, olha só. O cotovelo vai indo para lá e agora eu vou trazendo ele para cá. Isso aqui ajuda muito
para que a gente consiga se deslocar com mais facilidade, principalmente se a gente tem a mão um pouquinho menor ou os dedos um pouquinho mais grossos, né? Tem pessoas que têm os dedos um pouquinho grossos, então depende muito mais ainda desse movimento de cotovelo, tá bem? E olha só, tem um convite especial para te fazer. Em breve eu vou estar abrindo vagas, as matrículas para o meu curso de teclado. Então, se você quiser aprender teclado do zero, ou quem sabe quer destravar e aprofundar muito mais os teus conhecimentos, é só entrar no link que está logo abaixo, e depois que você entrar no link é só aguardar, porque em breve eu vou estar te avisando sobre a abertura de matrículas, vou te explicar como funciona o curso, todos os detalhes, então é só entrar ali e aguardar, tá bem? Outra coisa importante, comenta o que você quer aprender aqui no canal, deixa o like, não se esquece, ajuda demais o canal, uma forma de retribuir esse trabalho que eu trago aqui para você. Dessa forma também eu vou ter uma noção melhor do que trazer aqui para o canal nas próximas aulas. Eu fico muito feliz em estar participando desse teu momento musical e quero de coração te ver evoluindo e aprendendo a tocar muito bem. Bom, então vamos voltar para cá. Esse aqui é um treinamento, como eu falei para você, de arpejo. Tem outras possibilidades de arpejos que você pode fazer. Por exemplo, você pode pegar um acorde com tecla preta. Muitas pessoas têm mais facilidade em tocar com a mão nesse formato do que tocar apenas com teclas brancas. Então você pode fazer assim, tocar a tecla Lá, Dó sustenido, Mi, Lá. E daí retorna Mi, Dó sustenido, Lá, Dó sustenido, Mi, Lá, Mi, Dó sustenido, Lá. E daí vá aumentando a velocidade. Outro detalhe importante, procure posicionar bem o banco para que você não fique com a mão torta, não fique assim, para que você fique com o braço alinhado. Então, quanto mais alinhado, melhor vai ser o seu desempenho na hora de fazer o movimento. Quando você usa o braço torto assim, você tende a criar uma tensão, gerar uma tensão no braço, que faz com que os dedos comecem a ficar cada vez mais lentos durante a prática. Isso porque ocorre contração muscular, então isso não é legal. Se isso estiver acontecendo com você, reposiciona o banco, procure uma postura que fique melhor, mantenha a coluna reta. Outro detalhe muito importante, se você sentiu que está dolorindo um pouco o braço, para um pouco o treino, deixa a musculatura dar uma descansada e depois retorne para a prática, tá bem? Bom, então é isso, fica esse treino aí para você começar a praticar, para que você comece a desenvolver a parte motora. Isso ajuda demais se você está buscando agilidade. Se você quer destreza no teclado, esse é o caminho. Assista a outras aulas que tem aqui no canal com dicas importantes para você aprender e se desenvolver. Obrigado por acompanhar o canal, obrigado pelo carinho, nos vemos na próxima aula. Até lá!